Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 149, de 180. Todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância, através da televisão. Conversar com um amigo de um continente a outro, com o auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto, que atua de longe, por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar, nas colunas da imprensa, o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é o mestre ausente ou o símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. E, ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre, ao falar aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com o capítulo 149, de 180, deste livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel deu o título de Todos os Dias. Todos os dias. E ele escolheu a passagem evangélica que foi anotada pelo apóstolo Mateus no capítulo 28, versículo 20. E a passagem foi que Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Emmanuel vai-nos de forma simples. Diz Emmanuel assim: não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A inspiração é um conselho, é uma sugestão que vem do alto. Então, Emmanuel diz que nós não devemos dizer que falta a inspiração de Jesus para que nós possamos adotar um rumo certo. Isto é, ele afirma: se você buscar
elevar o seu pensamento a Jesus, buscando um conselho, uma sugestão, com certeza virá. Com certeza. Ele está afirmando isto. Basta você entrar em oração, não é? E aí você vai ter essa inspiração, esse pedido. A atualidade terrestre, continuando ele, a atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. E é verdade, ele vai explicar aqui dando alguns exemplos. Então, no mundo em que vivemos, a comunicação, não é? Ela pode vir de diversas formas. Não depende do espaço e do tempo. Ele vai dar alguns exemplos de como essa comunicação se dá. Ele diz assim: podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância, através da televisão. E é verdade. Então, quando tem alguma pessoa falando na televisão, dando orientações, falando de Jesus, por exemplo, ou de outro assunto, você está ali recebendo orientações. Ele dá outro exemplo. Conversar com um amigo de um continente a outro com auxílio do telefone. E é fato, nós podemos ligar para uma pessoa que esteja em outro país, em outro continente, e podemos conversar com ele e trocar ideias, não é? Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio. Então, o cantor que está cantando, ou então uma gravação dele em uma rádio, em qualquer lugar do mundo também vem até nós. Basta nós sintonizarmos com esse rádio. É exatamente o que deve acontecer com Jesus. Nós temos que sintonizar com Jesus. Ele fala mais ainda de um tipo de comunicação, que seria recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. O telegrama, na atualidade, praticamente não se usa mais, não é? Mas foi muito usado. Diz ainda, acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. É verdade, quando você ler um jornal, uma revista, um cronista que está ali passando uma ideia, uma forma de pensar, e que você gosta, que aquilo coaduna com as suas ideias, ele está te dando uma sugestão, não é assim? Aí Emmanuel diz, assim também nossas ligações com Cristo de Deus. Mas é preciso que nós nos liguemos a Ele, para que nós possamos receber essas inspirações, esses conselhos, essas sugestões. E aqui, para mim, Emmanuel diz uma frase que nós temos que guardar para nós. Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda muitos de nós acreditamos que Jesus é um mestre que não está conosco e que ele está ausente e ele que é um símbolo morto. Pensemos nisto. Como é que nós vemos Jesus? Como um Espírito que está velando por toda a humanidade e por nós em separado, porque quando nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, o nosso pensamento chega até Ele e também chega aos bons espíritos, que, como diz Allan Kardec, são responsáveis pelas as tarefas que devem ser executadas em nome de Jesus. Então, de uma forma ou de outra, nós seremos atendidos. Então, não nos esqueçamos, Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Na continuação, ele diz, ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança,
o mentor vigilante e o exemplo vivo. Então, que nós possamos ter sempre em mente que nós declaramos, não é? Que ele é o governador do nosso planeta, não é? Do nosso sistema solar, inclusive. O mentor vigilante e o exemplo vivo. O exemplo de vivo que nós temos que acompanhar. Emmanuel continua: basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. Olha, o que é recapitular? É lembrar. Então, se nós lembrarmos das lições, nós estudarmos das lições, que nós vamos refleti-lo. Nós estamos estudando as suas lições e teremos, então, esse reflexo. Nossas atitudes vão refletir o conhecimento que nós conseguimos através das lições. Porque Emmanuel continua dizendo, e ao retratá-lo em nós, ou seja, ao refleti-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, ou seja, muitas vezes nós não temos condições de perceber a grandiosidade dos ensinos de Jesus, e muito menos de praticá-las. Porém, por isso que ele diz acanhadas concepções, mas, porém, receberemos dele a ideia ou socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Então, se nós, o mínimo que seja, possamos entender o Evangelho de Jesus, retratá-lo em nós e praticá-lo, nós teremos a sugestão e vamos escolher com acerto e agir com justiça. E Emmanuel continua dizendo, prometeu-nos o Mestre, ao falar aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que interessante. Quando Jesus disse aos discípulos esta frase, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos é o término. E qual que é o término dos séculos? Qual séculos? Não é? Ele diz no plural, séculos. Então não tem fim. Não tem fim. Porque não existe fim. Então ele vai estar todos os dias, em todo o tempo, infinitamente todo o tempo, junto a nós. Foi o que prometeu aos seus discípulos, que estava ali prometendo para toda a humanidade. E Emmanuel, ele conclui a lição dizendo, como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Então aqui é para que nós possamos conceber que Jesus está conosco. Mas é preciso que nós nos liguemos a Ele. Porque se nós não nos ligarmos a Ele, nós não teremos as sugestões que Ele pode nos dizer. Então, está uma lição aqui grandiosa que nós devemos refletir. Estou ligado a Jesus? Porque se eu estiver, basta eu pedir uma sugestão, uma orientação, que ela virá. Baseado o quê? No seu Evangelho. Porque eu estou estudando o seu Evangelho. Então eu estou ligado a ele. É como os exemplos que Emmanuel deu, que deu da televisão, para se ligar a uma pessoa, pegar as suas informações, sugestões, quando você liga para uma pessoa, quando você ouve um rádio, não é que alguém que está cantando, quando você recebe uma tira de telegrama que vai ter uma mensagem, não é assim? Ou o cronista no jornal ou numa revista. Então, assim você deve fazer também com Jesus. Estudar o seu Evangelho. Porque se você não estudar todos os dias o seu Evangelho, você não vai ter a inspiração. Você não vai ter essa ligação com Ele. Ah, Jesus me abandonou. Ah, é? Será que não foi você que o abandonou? Você está efetivamente estudando o seu Evangelho? Para que possa praticá-lo?
Porque se você não o estuda, não tem como praticá-lo. Não tem como colocar em prática o ensinamento que você recebeu. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado por ter me ouvido e espero encontrá-lo ou encontrá-la numa próxima oportunidade. Fique com Deus.